Vamos aí para o Instagram, né, também, né? Então a gente está falando que o médium, né, ele vai trabalhar as suas vibrações, as suas energias, né? E que a questão toda é a gente aprender a ser instrumento da luz, né? É aprender a ser instrumento do bem onde a gente estiver, né? Porque o que que acontece? Nós vamos atrair os espíritos o tempo todo, né? Porque quando a gente pensa, a gente atrai, né? Pensamento é direcionamento. O que isso quer dizer? Eu estou pensando, eu estou atraindo pensamentos iguais aos meus ou semelhantes, tá? Caiu aí, gente, está voltando aos pouquinhos, tá bom? Então eu atraio pensamentos semelhantes e esses pensamentos vão me acompanhar, vamos dizer assim, né, aonde quer que eu esteja, né? Então o médium, ele vai, a grande questão do médium não é o que ele percebe, é o que ele interpreta, tá? Perceber os espíritos é fácil, interpretar o que eles estão passando pra gente já é mais difícil, né? Mas a intuição funciona nesses casos, né? Como é que a gente faz para manter o equilíbrio? Prática do bem, né? Aqui, o que dá lastro para qualquer trabalho mediúnico é a prática do bem. Muitas vezes a espiritualidade fala para a gente lá, né? O Lucas vive falando isso para mim, fala assim, ó, o que te equilibra é o trabalho que você faz lá no sábado, lá no Francisco de Assis. É aquilo ali que vai te ajudar na sua mediunidade. Os espíritos bons, eles vão se aproximar da gente muito mais quando você está lá entregando uma cesta básica, fazendo a campanha do quilo, né? Quando você está lá ajudando quem precisa, do que às vezes no dia da reunião mediúnica. Tá? É o trabalho no bem que cativa a amizade espiritual. Tá? Isso é muito importante, né? Agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre uma questão aqui, olha só, sobre intercessão espiritual, né? Tem várias perguntas sobre intercessão espiritual, né? Da Rejane, né? Da Teresa, né? Basicamente as perguntas dizem quando existe, vou ler aqui. Quando uma mãe intercede em prece pelo filho, qual a intensidade dessas preces perante a espiritualidade, né? E aí a Regiane pergunta também aqui, ó, em que medida as preces feitas por alguém, seja para um filho ou uma pessoa querida, pode interferir na vida dessa pessoa? Até que ponto a espiritualidade consegue ajudar, né? Então assim, até que ponto que a espiritualidade ajuda a gente? Até que ponto que a espiritualidade, né, através de uma prece que eu faço para alguém, né, através de uma prece que eu faço para quem está precisando, né, o que eu faço por alguém, até que ponto isso funciona, tá? Então tem duas situações aqui, né? Primeiro é quem faz a prece, tá? Nós temos duas questões ali. Em toda situação, né, nós vamos sempre lembrar que existem duas coisas: o mérito, tá, e a intercessão. Então eu faço uma prece pelo meu filho. Até onde essa prece vai? Essa prece vai até o limite da minha elevação espiritual. Então, quanto mais amor, quanto mais vibração positiva, quanto mais necessidade, às vezes a prece vem num momento de desespero, mais essa prece busca espiritualidade superior, né? Segundo os amigos espirituais, lá no livro Entre a Terra e o Céu, toda prece, né, justa chega às esferas iluminadas. E lá a espiritualidade vai atender essa prece de acordo com a capacidade, né, daquele que ora e daquele que recebe. Então, por exemplo, é possível fazer uma prece para ajudar alguém? Sim. Né? Quanto mais evoluído o espírito, mais ele pode interferir na vida dos outros. Quando a gente está encarnado, a gente está meio que limitado no nosso campo de ação, apesar que a gente pode ir muito encarnado, mesmo encarnado, tá? Mas vamos imaginar que lá no plano espiritual tem uma entidade muito iluminada que gosta da gente. Esse espírito ele vai ter um relativo poder para poder nos ajudar e para poder mesmo mexer em determinadas circunstâncias da nossa encarnação, né? Claro que isso vai ter um limite, né? Qual que é o limite? O limite é o melhor aproveitamento que eu faço da ajuda. Então um espírito decide me ajudar. Ele vai lá, ele coloca a influência dele e fala assim, não, vou interceder para o Marcelo, que o Marcelo precisa de uma ajuda. E aí o Marcelo pega e despreza essa ajuda, ou seja, ele pega o recurso, ele pega aquilo que a espiritualidade está dando para ele e joga fora, né? Então, no segundo momento, essa ajuda não vai vir tanto quanto no primeiro, né? Porque eu desperdicei. Mas imagina que quando, né, se eu aproveito esse recurso, aí eu vou ter mais condição. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele consegue interferir na encarnação alheia. Ele não pode mudar o livre-arbítrio da pessoa, mas ele pode sim criar muitas condições e situações que vão auxiliar. Nós temos histórias, por exemplo, né, de a espiritualidade, por exemplo, interferindo na vida da pessoa, falando assim, ó, fulano de tal tá bebendo demais, né?
Então nós vamos dar para ele aí um problema gástrico aí, ou um problema no fígado, que ele vai passar mal uns 3 meses, que ele não vai aguentar beber, para ver se ele repensa a vida dele. Né? E às vezes a espiritualidade deixa a pessoa passar mal ali uns 3 meses para ver se ela, né, dá uma sacudida na mente dela. Depois, né, retorna ao estado natural ou permanece. Por quê? Porque a pessoa pode manter aquela doença. Né? Como também pode o contrário. Né? O amor, né, a prece, né, pode ajudar espíritos que estão em necessidade. Tem um exemplo muito bonito, né, de intercessão espiritual, que é o livro Ave Cristo. Né? Quem já leu o livro Ave Cristo aí? Quem não leu, leia. É um dos 5 romances do Emmanuel. O Emmanuel tem uma coleção de 5 romances que ele psicografou através do Chico, que para mim são os melhores romances da doutrina espírita. Que é assim, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo. Tá? Então, o Ave Cristo, ele fala muito de intercessão espiritual. Tá? O Ave Cristo é a história de um espírito iluminadíssimo, né, que reencarna, né, na época do Império Romano, né, e ele renasce ali naquela região de Roma, né, porque o filho dele, tá, era um espírito trevoso, um espírito perdido ali no mal, e ele, né, com a evolução dele, ele podia ir para as esferas iluminadas, a espiritualidade chama ele, fala assim, ó, eu posso ir para as esferas de luz, lá trabalhar, lá nas coisas amorosas. Ele fala assim, não, eu posso escolher? Os espíritos falam, claro, meu irmão, você pode escolher. Então eu escolho cuidar do meu filho. Né? Eu preciso resgatar ele, eu preciso ajudar ele, porque eu amo meu filho demais, e ele está nas trevas, eu quero tirar ele das trevas. E aí os espíritos falam assim, ó, seu filho está muito difícil, você tem certeza? Eu falo, tem. E aí o superior dele, ó, o amigo dele, né, fala assim, beleza, nós vamos dar 100 anos para você ajudar o seu filho. Olha só, intercessão. Né? A espiritualidade deu ele 100 anos, ele podia ir para as esferas iluminadas, mas ele quis, falou, não, você tem 100 anos. Seu filho, é como se a encarnação do filho dele pertencesse a ele, você pode organizar do jeito que você quiser. Né? E aí o que ele faz? Ele fala assim, então eu vou reencarnar e ele vai vir como meu filho. De novo. Tá? Ele renasce, o filho dele nasce como filho dele, aí tem toda a história do livro, né? Em determinado momento eles desencontram lá quando o menino é jovem, né? No final da vida dele eles encontram e ele acaba morrendo. Tá? E ele vai para o plano espiritual. Quando ele chega no plano espiritual, os espíritos falam, passou o tempo e tal, né? Infelizmente nada, eu ainda tenho 20 e tantos anos. Arruma um corpo aí que eu estou reencarnando de novo, vou voltar. E ele volta, né? E encontra o filho dele já idoso, né? Ou seja, ele desencarna, ele reencarna, nasce, cresce, encontra o filho dele lá com uns 16, 17 anos, encontra o filho dele idoso e ajuda o filho dele. Né? E tira o filho dele das trevas. Isso é um processo de intercessão espiritual, tá? De uma entidade iluminada. Então, quando a gente fala assim, uma mãe pode interceder em favor do filho, uma mãe está sempre intercedendo em favor do filho. Né? A alegria das ondas superiores é esvaziar as ondas inferiores. Então, espíritos que amam muito são muito capazes de ajudar. Né? O que não acontece é um espírito que está ali sem ter o que oferecer. Nós vamos voltar lá para o livro Nosso Lar, quando nós temos o caso da nossa irmã Idalina. Né? Idalina e o André Luiz vão visitar o Clarencio, né? Num dos capítulos do Nosso Lar. Né? E a Idalina, ela quer interceder pelos filhos. Ela quer ajudar os filhos e tal. E aí ela vai lá conversar com o ministro Clarencio, para ele poder interceder, para ela poder ir para o plano físico e ajudar os filhos. E aí o Clarencio fala para ela, tá, o que você tem para oferecer? Aí ela fala assim, como assim? Fala assim, o que você tem de trabalho? O que você aprendeu para você poder ajudar seus filhos, em resumo? Né? Aí ela fala assim, não sei. Aí o Clarencio fala assim, eu te coloquei lá no Ministério da Regeneração e você largou o trabalho lá. Te coloquei lá no auxílio, você não ficou. Te coloquei lá na comunicação, você também não deu jeito. E talvez achando que trabalho é demais para você ficou lá nas câmaras de repouso. Né? Aí ela começou a falar que um lá é difícil demais, que o outro exige demais da gente, que o outro lá só tem espírito trevoso para você cuidar e eu não dou conta daquilo. Aí o Clarencio fala para ela, tá, então como é que você vai ajudar os seus filhos? Se você é incapaz de suportar qualquer coisa, como é que você vai descer para o plano físico para lutar com as energias negativas que estão atacando seu filho? Se você é um pássaro de asas quebradas, como é que você vai alçar voo? Né? O que o Clarencio fez? Ela foi lá, anos atrás, pedir ajuda, e ele começou a colocar ela nos ministérios que ajudam as pessoas, os encarnados. E cada vez que ela ia para o ministério, ela fugia do trabalho. Ou seja, o que o Clarencio queria fazer? Ela vai para lá, ela vai aprender, ela vai trabalhar, ela vai fazer amizade. Quando ela voltar aqui, ela vai estar preparada para ajudar os filhos dela, vai estar com um monte de amigo que ela fez nos trabalhos, né? E vai conseguir ajudar. E ela não fez nada daquilo. Aí o Clarencio falou assim, você volta lá porque você não vai poder ajudar seus filhos, você não tem condição nem de ajudar você mesmo. Né?
Olha que interessante. Então a interferência existe? Sim. Né? Mas a melhor forma às vezes, de a gente ajudar alguém é a gente crescer. Né? A capacidade de ajudar está relacionada com o quê? Com o meu afeto, né? Com o meu carinho, com o meu esforço no bem. Quem se esforça no bem pode muito. Cada vez mais. Né? A tal ponto que parece às vezes que o espírito tira o nosso livre-arbítrio. Não tira não, tá, gente? Mas eles conseguem direcionar a coisa de tal modo que eles conseguem interferir em muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Né? Então sim, a espiritualidade pode fazer, pode interferir, as nossas preces podem ajudar, se elas forem úteis. Né? Uma prece, né, que pede, por exemplo, vantagens, né, que não são úteis para um filho, para um amigo, para uma pessoa que a gente ama, a espiritualidade não vai atender, eles vão ajudar de outra forma. Né? Mas não adianta eu pedir para o meu filho ganhar 10 mil por mês. Né? Não adianta eu pedir para o meu filho passar num concurso sem estudar. Não adianta eu pedir para o meu filho, né, não sofrer a consequência de um crime que ele cometeu. Né? Porque a lei de ação e reação, ela funciona quando a lei do amor não quer funcionar. Então é uma coisa para a gente, né, trabalhar e aprender. Né? Então assim, a intercessão funciona muito, gente. Muito, 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 muito mesmo. Né? Pode interferir na vida? Pode sim. Tá? Dependendo de alguns fatores, do merecimento de quem recebe, do nível espiritual de quem ora e do amor que une os dois. E às vezes a nossa prece atrai companheiros espirituais que nos amam, que eles interferem. Às vezes a gente não dá conta de interferir, mas tem alguém lá em cima que guarda a gente, e esse alguém vai lá e interfere. Tá? Então vale sim, o amor sempre vale. Tá? E consegue fazer coisas que a gente considera milagrosas. Tá? Não deixa de fazer prece não. Né? Uma pessoa vem predestinada a ter um problema cardíaco e desencarna com esse problema cedo. Ela, antes de vir, já sabia que desencarnaria com esse problema. Então, uma pessoa pode vir também sabendo que irá desencarnar por suicídio, ou isso é livre-arbítrio da pessoa? Ótima pergunta. Alguém reencarna para suicidar? Não. Tá? O que acontece? Normalmente a pessoa sabe que ela vai ter uma tendência ao suicídio. Vou contar a história. Outro livro, né, para vocês verem como é que o livro é importante. Né? Lá no livro Memórias do Suicida, tem um espírito chamado Camilo Botelho de Castro, que na verdade é um escritor português chamado Camilo Castelo Branco, né? Que ele suicida lá em Portugal, né? O livro passa em Portugal, né? E um pouquinho aqui no Brasil a história, mas é mais no plano espiritual de Portugal. E o Camilo Castelo Branco, ele suicida porque fica cego. Ele fica cego, não aguenta a cegueira, ele é escritor, tal, ele deprime com a cegueira e ele suicida. Né? E ele passa toda a história do livro, aquela coisa toda, que eu não vou contar aqui, né? Porque o livro é muito bom, quem quiser ler. Né? E em determinado momento ele prepara para reencarnar de novo. E a espiritualidade fala para ele, ó, como você fugiu da prova, o que vai acontecer? A tendência é que quando você tiver mais ou menos a idade que você suicidou, você fique cego de novo. E aí você vai ficar cego de novo e você vai ter vontade de suicidar de novo. Por quê? Porque você vai passar pela mesma situação que você passou antes. Quer dizer que ele reencarnou para suicidar? Não. Quer dizer que ele reencarnou com um potencial suicida. Né? Por quê? Porque ele suicidou na última encarnação e aquilo estava no inconsciente dele. Então a prova dele era lutar contra o desejo do suicídio. Quer dizer que ele reencarnou para suicidar? Não. Como ele vai lidar com a encarnação dele, né, e ele se prepara no plano espiritual, é que vai dizer se ele suicida ou não. Né? Na última encarnação ele não deu conta e suicidou. Tá? Mas ele reencarnou marcado para suicidar? Não. Né? Mesma forma que a pessoa tem um problema cardíaco, você vai desencarnar do ataque do coração. Beleza. Tá? Mas existem atenuantes e agravantes. Né? Imagina que eu começo a fazer um mal, machucar, agredir todo mundo. Às vezes eu desencarno com um tiro no coração. Porque eu não levo desaforo para casa, porque eu provoquei os outros, porque eu, né, desonrei, desrespeitei, tomei um tiro na fuça ou no coração. Ou então imagina o contrário, eu faço caridade, eu trabalho no bem, eu me esforço para ser uma pessoa melhor. Às vezes eu convivo com um problema cardíaco, eu tenho até um infarto, vou lá, faço uma cirurgia, recupero e vivo mais 20 anos. Não desencarno por causa, né, porque o amor cobra a multidão do pecado. Né? Ou seja, a causa e efeito, ela só vamos dizer assim, inexorável, ou seja, ela só é fatal, só funciona 100% para quem não quer amar. Tá? Então se eu amo, eu cubro a multidão dos pecados. Então a gente, né, essa ideia do predestinado, né, muitas coisas na nossa encarnação elas são possíveis, é como um caminho a seguir, né, mas as minhas escolhas podem atenuar ou piorar uma situação na minha encarnação. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação
que eu vou ter uma condição financeira que me permite, né, roubar ou permite ajudar as pessoas. Né? Então a condição financeira ela vai vir, mas como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou conseguir essa condição financeira? Depende da minha escolha. Então assim, eu vou ter uma doença, né? Então essa doença ela pode me matar, ela pode me limitar, mas me ensinar, né? Por exemplo, eu sou diabético, né? Então eu desenvolvi a diabetes, beleza? Eu posso desencarnar com diabetes, podia ter já ter desencarnado. Se eu danar comer açúcar, eu vou desencarnar. Eu vou chegando para o espiritual, né? Ou então eu posso tentar controlar, fazer o possível para me controlar, para, né, controlar a minha glicemia, usar os medicamentos que a ciência dá. E às vezes eu vivo 70 anos, 80 anos com a minha diabetes. Né? Ou seja, depende da minha margem de manobra. Isso pode me matar ou isso pode ser apenas um fator agravante ali na minha caminhada, né, durante a minha encarnação. Depende de cada um. Né? A pessoa que usou muitas drogas e veio a ter doenças desencadeadas por causa disso, desencarna e decidiu em vida pela cremação. Como reage o espírito? Muito recente esse caso. Olha, é difícil a gente julgar, né? Porque assim, quanto mais preso à matéria nós somos, né? E não é questão só de drogas, a gente é preso à matéria por vaidade, né? Só pegado com o meu corpo, né? Mais o corpo me retém, mais eu me seguro no corpo. Então a cremação para algumas pessoas é uma experiência muito desagradável, né? Para falar o mínimo. Por quê? Porque a pessoa é totalmente materialista. Então ela se agarra no corpo. Né? Normalmente a espiritualidade ela vai lá e aí entra a questão lá da intercessão. Às vezes eu sou muito agarrado, né? Mas tem alguém que me fala, nossa, vou cremar o Marcelo, ele me dá conta, vamos lá ajudar ele. Eles me separam do corpo ali, né? Às vezes eu até vejo o corpo ser cremado, ai meu Deus, meu corpo ali, eu tô morto, tô me queimando, né? Mas não sinto nada, tá? Então assim, aí entra a questão da intercessão, né? Lembra, o amor. Então desencarna uma pessoa, você sabe que aquela pessoa é muito presa ao corpo, você pode ajudar, né? Você vai lá no velório, faz uma prece, conversa mentalmente com ela, fala com ela, olha, eu tô aqui, se acalma, né? Uma coisa que a gente nunca faz no velório, né? A gente chega no velório, a gente, né, fica lá contando o caso da vida do desencarnado, né? Às vezes falando até coisa negativa sobre ele, e tá lá, às vezes, escutando tudo aquilo, desesperado, sem conseguir se mexer, e escutando tudo que a gente está falando e pensando sobre ele, imagina, né? Então sempre que a gente vai num velório, é interessante que a gente chega lá pertinho do companheiro que está desencarnado, faz uma prece e conversa com ele mentalmente, fala, meu irmão, minha irmã, né? Você está desencarnado, né? Eu sei, talvez você esteja confuso, né? Mas olha só, você, né? Vamos lembrar de Jesus, eu estou aqui, vamos fazer uma prece, né? Acompanha a minha prece mentalmente, isola o seu pensamento, né? Vamos nos libertar. Não, a vida é muito mais para o seu corpo. Olha só, a espiritualidade já está vindo para te buscar. Se acalma, pense em Jesus, né? Você não está sozinho, você pode fazer isso por um desencarnado, em silêncio, né? Muitas vezes eu vou no velório, eu faço isso. Eu paro lá do lado lá do caixão e fico fazendo um prece, conversando com a pessoa, né? Para poder acalmar. Ah, precisa ser médico para fazer isso? Não, você chega lá e vai, né? Nós estamos aqui. As pessoas te amam, eu vou ajudar a cuidar da sua família, eu vou visitá-los, não se preocupe, confie em Jesus. Calma. Né? Aí a gente fala, nossa, morreu, e agora? Quem vai cuidar dos filhos? Imagina, eu desencarnado lá assim, aí chega alguém, quem que vai cuidar dos meninos? Ah, meu Deus do céu, fica doida. Entendeu? Às vezes a gente não sabe se portar no momento de desencarne. Né? Então assim, fazer prece, vamos ajudar, né? No caso de pessoas que nascem com o coração do lado direito, ele pode ter sido suicida ou foi morto com alguém? Nem sempre, viu, amigo? Isso aí não tem muito a ver, não, amigo. Então, existem pessoas que têm, por questões genéticas, os órgãos trocados de lugar. Né? Se isso não dá nenhum efeito, vamos dizer assim, de saúde para a pessoa, se aquilo ali é só uma curiosidade científica, às vezes, né? Assim, né? Não tem problema nenhum. Normalmente o suicídio ele traz dramas psicológicos muito fortes, tá? Muitas vezes ele traz um pouco físico, às vezes se ele é um suicida, né? Então às vezes ele pode trazer alguma deformidade física, alguma coisa às vezes, tá? Mas normalmente, tá? O suicida ele é uma pessoa que traz aqui, ó, né? O desânimo de viver, a vontade de fugir da vida, né? O pensamento de depressão, né? Então são coisas que às vezes a gente pode ajudar, né? Com muito amor, com muito carinho, aquelas pessoas que, né, que a gente ama, que a gente sabe, né? Por isso que é tão importante a gente ajudar as pessoas que estão deprimidas,
né? Uma das coisas mais importantes da doutrina espírita, vamos ajudar quem está deprimido. E quem nasce com sopro? Né? Não pulei sua pergunta de propósito, viu, Algo? Eu vou responder, vou falar disso aqui, mas deixa, tá? E quem nasce com sopro? O que é o sopro, gente? O sopro normalmente é uma fenda que a gente tem no coração que faz com que o sangue venoso misture com o sangue arterial, né? Que é o sangue que está levando o oxigênio com o sangue que está tirando o gás carbônico da gente. Ele passa por um processo e joga o gás carbônico para fora e leva o oxigênio, né? O sangue ele faz esse trabalho, né? Então quem tem um sopro normalmente tem uma fenda ou mais no coração e esse sangue mistura, tá? Então normalmente a causa espiritual do sopro pode ser das mais variadas, né? Tanto alguém que feriu a si mesmo, tá? Quanto espíritos que trazem dramas do sentimento, né? Apesar da gente achar que não, tá? O nosso coração, os nossos órgãos físicos, eles também têm a ver com as nossas emoções, tá certo? Então assim, muitas vezes a gente imprime no corpo físico determinadas limitações, quando a gente vai reencarnar, né? Que vão ser úteis pra gente. Então às vezes uma pessoa que tem sopro, ela não vai conseguir fazer tanta coisa física igual uma pessoa que tem o corpo mais, vamos dizer assim, perfeitinho, né? E aí o que acontece? Essa limitação pode ajudar em alguma coisa, né? Toda limitação tem um objetivo. Nem sempre é um objetivo de expiação. Às vezes é um objetivo de prova, né? Então, por exemplo, às vezes você tem igual tem diabetes, né? Quando eu já contei essa história aqui umas 1000 vezes, né? Quando eu fiquei diabético, a primeira coisa que eu fui perguntar ao Lucas, por que eu fiquei diabético, né? E o Lucas falou assim, diabetes é a doença do desorganizado, né? É a doença da pessoa sem ele falou, nem foi desorganizado, ele falou, foi outra palavra, qual que foi, meu Deus, aí eu esqueci, né? Tipo da pessoa que é desleixada, que não se organiza, que não se estrutura, basicamente é isso, né? No meu caso, tá? Ele falou isso pra mim, né? Se organiza, se estrutura que a doença vai embora, né? Como eu sou um aleatório total, né? Eu tenho dificuldade de organizar até daqui de 10 minutos o que eu vou fazer, né? Ainda mais o que vai fazer semana que vem amanhã, então eu continuo diabético, né? Do indisciplinado, brigar, né? Aí, viu? Sempre é bom, né? Um amigo espiritual lembra a gente, né? É a doença do indisciplinado, né? Vai ensinar a ter disciplina. Enquanto eu for indisciplinado, eu mantenho a diabetes. Então por isso que eu estou diabético até hoje, porque eu sou extremamente indisciplinado, né? Tomo remédio da hora errada, né? Às vezes como demais, às vezes como de menos, não faço exercício. Então é a doença do indisciplinado. No dia que eu aprender disciplina, eu vou melhorar, né? Boa noite, eu já estou viúvo pela segunda vez. Dessa vez não cheguei a casa, mas está muito... a casar, entendi, mas está muito difícil. Realmente, meu amigo, né? O que a gente pode pensar nesse caso seu aí, né? É a gente trabalhar nossa esperança, né? Vamos lembrar, né? Que a morte, ela é uma separação, mas não é uma separação eterna, né? Aquelas que te amam, né? Tanto a primeira quanto a segunda companheira, né? Se eu estou falando certo, me perdoa, tá, gente? Elas estão com você. O amor não acaba, o amor não se separa, né? Vamos lembrar lá a história do Tobias, lá no plano espiritual, né? O Tobias, ele vivia lá com as duas companheiras, né? E aí eles chegaram lá e decidiu, essa aqui vai ser minha companheira, essa aqui vai ser igual a nossa filha, né? Então, meu amigo, o amor, ele sempre persiste. E a melhor coisa que a gente pode fazer no trabalho do bem é acender a esperança, né? Então, o que eu posso te dizer, né, é que as pessoas que você ama, elas continuam, elas existem, né? E estão ao alcance do seu pensamento, da sua esperança, né? Guarde as boas lembranças, né? Converse com elas mentalmente, né? E tenha certeza que vocês vão se reencontrar, né? Espere o tempo adequado, né? Até o termo da encarnação, mas vocês vão se reencontrar, né? O amor, ele não tem limite, né? O amor real, né? Não tem limite. Os vícios podem transcender reencarnações? Podem, muitas vezes a gente traz, né? É o que a gente fala muito, que a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças, porque a gente não sabe que tipo de dificuldade que elas trazem de outra encarnação, né? Então eu fumo na frente do meu filho, às vezes ele é um fumante de outra encarnação, e eu estou incentivando aquilo nele, né? Então, às vezes eu estou incentivando o alcoolismo do meu filho, ou coisa pior, né? Ou vícios morais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe, né, que tipo de espírito está ali. Claro que a tendência é que, à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai depurando, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas dificuldades, né?
E a gente vai crescendo espiritualmente. Ô, meu amigo, não precisa agradecer não, o amor realmente vence, né? Imagino que seu coração está doído, solitário, né? Mas vamos pensar que Jesus sabe o que é melhor. Vamos acreditar que você vai encontrar tanto com uma quanto com a outra no plano espiritual, né? Peça a Jesus que elas estejam bem, né? Como eu tenho certeza que elas devem estar pedindo por você, né? Não desanima, ocupa seu tempo com o bem, né? Honra a lembrança que você tem delas, fazendo bem para as pessoas que precisam, né? Conversa com os solitários, com as pessoas necessitadas, né? Ajuda pessoas que estão passando pela situação semelhante à sua, né? A perda dos entes queridos é muito dolorosa, né? Então a gente só vai acostumando, né, com aquela situação quando a gente vai trabalhando no bem. E aí o nosso coração vai se enchendo, o tempo vai passando, não que a gente percebe as energias daqueles que se foram estão envolvendo a gente de novo, né? Então confie, né? E assim como né, voltando à questão dos vícios, né, os vícios também vão ser vencidos, né? O amor vence no final, né? A gente tem que tomar cuidado, principalmente quem é pai, quem é mãe, né, com os seus filhos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a gente para tomar cuidado com aqueles que a gente ama, né? Para não incentivar neles às vezes comportamentos que são viciosos, né? Quando a gente fala vício, a gente pensa em beber, fumar, usar droga, né? Mas falar mal dos outros é vício. Preguiça é vício, né? Desrespeito é vício, né? Tem uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas que aprende a agredir, né, que agride a companheira ou o companheiro, era porque via o pai agredir a mãe, né? Então olha só. Então assim, às vezes a gente vai perpetuando ciclos, né? Então a gente se vigia não só por nós, mas por amor daqueles que nos acompanham a caminhada, né? Tem uma pergunta aqui da Alba que eu vou ler, né? Mas a gente vai continuando. Olha só. Como identificar falsos cristos e falsos profetas dentro do movimento espírita? O que deve chamar nossa atenção para ficarmos mais críticos diante do posicionamento de alguns companheiros da doutrina? Ó, primeira coisa, né? Vamos lembrar, né, que cada um de nós responde pela própria intimidade, né? E nós somos um conjunto de conceitos e de preconceitos, né? Então, quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que prega o bem e vive o mal. Ou aquele que prega, né, a espiritualidade, mas só fala de materialismo. Ou seja, como é que a gente vai saber que a pessoa é falso profeta? Pela conduta dela. Né? O que importa não é o que eu falo, é o que eu vivo. Né? Então, quanto mais eu me apresento como um ser perfeito, mais passível de estar enganando alguém eu estou. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Né? Muitos companheiros perdidos às vezes na ilusão e no desejo de serem muito grandes, muito belos, muito admirados, né, esquecem de ser humanos. Então a gente vai medir, né, a pessoa pela ação dela, pela atitude, né, e uma coisa também muito maior, talvez nem tanto até pela atitude, né, mas pelo esforço que ela faz para ser uma pessoa melhor, né? E a autocrítica, a capacidade de pedir desculpa, de falar assim, olha, eu errei, eu pensei diferente, eu estava errado. Isso é o sinal do nosso desejo do bem. Né? A arrogância, a vaidade, ou achar que a gente é dono da verdade, muitas vezes é um sinal do nosso atraso espiritual. E tem muita gente com cargos de poder, de domínio, né, que estão aí, são famosos, né, que às vezes caem muito pela questão da vaidade, né, do egoísmo. Né? Então, assim, a gente vai avaliar de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, né? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse. Fala assim, se Jesus estivesse aqui, ele falaria o que o companheiro está falando? Né? O que eu entendo do Cristo? Né? Jesus uma vez perguntou para um companheiro, né, qual era o maior mandamento. Perguntava isso para Jesus e ele perguntou uma vez para o companheiro. Né? E aí o companheiro fala assim, amar Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo. Jesus fala isso também para outro, tá? Mas são duas situações em que essa se repete. Uma vez Jesus fala e outra vez a pessoa fala para Jesus, né? Que é o rapaz rico, né? E aí o que Jesus fala para ele? Né? Amar Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo. Vai fazer isso. Olha só que interessante, né? Para a gente aprender a discernir, né, nós temos que observar o que Jesus fala com a gente dentro da nossa consciência. O que eu dou conta? Né?
Muitos de nós se perdem porque falam demais e fazem de menos. Né? Tem um dos livros do Humberto Campos, tem um trechinho lá que eu gosto muito, né? Que eles estão lá conversando, né? Na casa espírita, aí os espíritos manifestam e tal, e pedem para eles fazerem um trabalho, vamos fazer uma creche, vamos fazer um trabalho social. E o pessoal tudo, né, espirra, né? Fala, não tenho tempo, sou velho demais, sou jovem demais, sou idoso demais, sou burro demais, sou inteligente demais, sou rico demais, sou pobre demais. Aí no final os espíritos conversando entre eles, né? Fala assim, esse aqui é o seguinte, né? Os nossos irmãos aqui ainda são turma da boa conversa. Ou seja, cadê a mão? Na hora de pegar no chifre do boi, não quero não. Né? Então, muitas vezes, né, as pessoas são instrumentos de ideias, de pensamentos que não estão sintonizados com Jesus. Né? E, às vezes, por invigilância, elas soltam isso. Né? Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar a nossa intimidade, né, e aprender a discernir através do quê? Prática. Você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece o fruto pela árvore. Né? Então, quando a pessoa tem um posicionamento que é contrário ao que Jesus ensina, né, a gente silencia, olha por ela e discorda silenciosamente. Se perguntar a nossa opinião, fala assim, acho que isso aí, o companheiro está meio, né, tá meio perdido aí no raciocínio dele e tal, né? Vamos fazer prece para ele melhorar, para ele sair dessa onda, né? Mas vamos lembrar do Cristo? O que Jesus nos sugere? Será que Jesus faria isso? Né? Às vezes a gente tem que pensar, será que Jesus ia fazer isso que o Marcelo está falando que ele faz? O que eu entendo de Jesus? Né? Eu vou pensar e aí eu vou ter a resposta. Marcelo, o que a espiritualidade diz sobre vício no cigarro? Conheço uma médica que é dirigente da casa espírita que fuma. Uai, se ela fizer mais caridade e fazer... Gente, o vício não define a gente. Nós somos maior que o vício. Né? O que define não é o ato dela fumar, é o que ela faz enquanto ser humano. Se ela é um ser humano cheio de amor para dar, carinhosa, gentil, amorosa, que busca se melhorar, que luta consigo mesmo para ser uma pessoa melhor, o vício no cigarro é apenas um detalhe a ser dissipado com o tempo. Tá? Então o vício exterior não é um limitador do espírito. Claro que ele dá uma freada ali, às vezes, né? Mas não é o mais importante. O mais importante é a prática da caridade. Né? O desejo de ser melhor. Né? Às vezes aquela pessoa está lutando para melhorar, para se livrar daquilo, ela está num bom caminho. Né? Então a viciação não é o problema é às vezes a gente aceitar coisas na nossa intimidade ali que... Né? Os dons inativos que muitos apresentam são normalmente resquícios inatos, né? De uma encarnação passada, um advogado sem nunca estudar direito. Sim, com certeza, tem espírito que traz, né? Por exemplo, às vezes você traz de outras encarnações, né, conhecimentos e que ficam ali como intuitivos, né? Na hora que você pega no negócio funciona. Aquele cara que nunca pintou, aí ele pega lá uma tinta lá e faz uma obra de arte. Aquele cara que senta no piano lá e toca de ouvido. O que é isso? É o espírito que trouxe. São valores que o espírito trouxe do passado dele, né? Eu fui fumante, passei anos da minha vida fumando por prazer mesmo, gostava de fumar. Não é uma obrigação em vício. Aos 7 anos parei. O que me motivou foi o desejo de criar meu filho. Que legal, né? Olha só, é aquilo que nós estamos falando, o esforço. Gente, é o esforço do bem. Não criemos a ilusão de que alguém seja perfeito. Nós somos seres ainda muito frágeis, muito limitados, né? E que a gente tem muitas dificuldades. Mas isso não nos define. O que nos define é o nosso desejo de ser melhor. Tá? A espiritualidade não está nem aí pro meu vício, ela está aí pro meu esforço de ser melhor. Né? O Lucas começa a levantar a orelha para mim, né? Franzir o senho para mim, quando ele percebe que eu estou fazendo vista grossa para quê? Para mim mesmo. Que eu tô aceitando, né, que eu sou uma pessoa ruim. E eu não sou uma pessoa ruim. Né? Então a espiritualidade, eles não estão brigando com a gente pelos nossos defeitos, eles nos compreendem. O que nós precisamos fazer é desejar melhorar. O desejo do bem que é o segredo aí da nossa encarnação, gente. Desejo do bem, querer melhorar. Né? E isso parece que é pouco, mas não é não. Porque para você querer melhorar, você já tem que ter identificado que você tem defeitos, que você tem necessidades. Né? A maioria das pessoas acha que é perfeita. Acha que ela é uma grande vítima do mundo, né? E que tudo que acontece na vida dela que a desagrada é porque alguém fez contra ela. Ou seja, eu sou vítima, né? E o outro que é o culpado de tudo. A maioria das pessoas está nessa onda. Se eu já estou percebendo que não é bem assim,
Eu não sou uma vítima do mundo. Eu sou alguém lutando comigo mesmo para ser melhor. Eu já estou com metade do meu caminho para a esfera iluminada. Eu dou certeza para vocês, meus amigos. Quando você olha para você e você fala assim, olha, essa situação eu tenho que mudar, mas eu estou tentando, não estou dando conta, você já está no caminho do bem. Poucas pessoas conseguem olhar no espelho da própria intimidade e dizer, isso que eu fiz foi errado. Eu tenho que melhorar. Pouquíssimas. A maioria dos seres humanos encarnados no planeta Terra, né, fogem de si mesmo, né, e culpam os outros por tudo que acontece com eles. Isso é a maioria. Você vai no umbral, ninguém é culpado no umbral. Todo mundo quer vingar de alguém. Se eu quero vingar de alguém, é porque a culpa da minha infelicidade eu estou jogando no outro. O espírito da vingança, a essência da vingança, jaz na ideia de que eu sou vítima e o outro é culpado. Ou seja, não tem responsabilidade. Se você já percebe as suas limitações, né? Se você já deseja melhorar, você já é um espírito que caminha para a responsabilidade. E responsabilidade está diretamente ligada ao quê? Conhecimento e liberdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Olha só a frase de Jesus. Tá? Então, nós estamos começando a ver os nossos defeitos, estamos, né, às vezes assustados com ele, beleza, tá ótimo. Né? Isso quer dizer que nós estamos melhorando. Nós estamos ali, ó, né? Já não estou falando que eu sou pobre por causa do outro, porque o outro, porque a minha mulher, porque o meu filho, porque o meu trabalho, né? Não, o responsável pela minha encarnação sou eu, né? Então o que o outro faz comigo é com ele, não é comigo, né? Eu sou responsável pela minha encarnação. O tratamento espiritual e o passe têm o mesmo efeito? Depende, né? Na verdade, o que é o tratamento espiritual se não, né, uma transfusão de energia com o passe? O que acontece é que no tratamento espiritual nós temos mais tempo para a espiritualidade estar fazendo o trabalho. Normalmente quando você vai aplicar um passe, né, o passe é mais rápido. Né? Então normalmente é no final de uma reunião, é no momento que a pessoa está ali precisando, uns 2, 3 minutos ali no máximo, né? Mas o tratamento ele é mais prolongado. Por isso que às vezes a gente faz o tratamento durar uma meia hora. Né? Por que a gente faz isso? Porque enquanto a gente está falando ali, a gente está fazendo uma prece, a gente está trabalhando o pensamento do companheiro, a espiritualidade está agindo. É muito a questão da intercessão. Né? Como que a gente intercede para ajudar alguém? Mudando o pensamento daquela pessoa. E como é que a gente vai mudar o pensamento daquela pessoa? Nós temos que ter acesso a ela. Seja o acesso direto, você chama, vem cá, vamos conversar. Né? Seja o acesso espiritual. Lembra lá da mãe do André Luiz, do Clarence lá visitando ele sem ele perceber, né? Infundindo ideias lá, falando. A espiritualidade faz isso muito com a gente. Eles falam com a gente aqui, ó, fica tudo na nossa intuição, no nosso inconsciente. Né? Quando a gente não dá conta de uma situação ruim, se afasta. Já falou tudo. Nem terminei de ler o que você escreveu. Quando a gente não dá conta, a gente se afasta. Fiz errado, deveria persistir mesmo vivendo uma situação muito ruim? Ninguém pode dizer qual é o limite do outro. Espíritos existem que aguentam mais do que os outros. Quer dizer que ele é melhor? Não, quer dizer que ele tem uma experiência espiritual diferente. Né? Então quando a gente fazer uma caminhada, alguns aguentam dar 10 passos, outros conseguem dar 100. Às vezes eu consigo dar 2. Mas os meus 2 eu dei com o melhor das minhas boas vontades, o melhor do meu esforço. E esses 2 valem tanto quanto os 10 do outro. Né? Porque é o que a gente coloca, né? O que a gente tem. Né? É o óbolo da viúva, a gente oferece o que a gente tem. Né? Não tem como a gente exigir, aí passa o processo de autoconhecimento, sabe? Não tem como a gente exigir do outro o que ele não dá conta, como não tem o que a gente exigir da gente o que a gente não dá conta. Então eu não posso virar para meu irmão e falar assim, fica mais, eu não sei. Né? Ou então eu posso tentar ajudá-lo. Né? Mas é uma escolha de cada um sabe onde que dá conta. Né? Segue a sua consciência, esteja tranquilo. Faz aquilo que você dá conta. E o resto entrega para o Cristo. Né? Exatamente, Alba. Este frutifica por 100, outro por 60, outro por 30, por 1. Cada um dá o que tem. Né? E a gente tem que aprender isso. O outro não tem que fazer o que eu dou conta. Meu filho não tem que ser como eu. E eu não tenho que ser como meu pai. Nem pro bem, nem pro mal. Eu tenho que ser o melhor que eu posso. Tá? Fica tranquilo. Faz o seu melhor. Faz o que você dá conta. Não deu conta?
entrega para Jesus e segue, né? Que depois, quando você às vezes tiver uma condição melhor, você pode ajudar de novo, né? Mas não se destrua para ajudar alguém. Misericórdia quero, não sacrifício. Lembra do Cristo, né? Pode-se mudar a forma de desencarnar? Pode, né? Tô entendendo, tipo assim, eu ia desencarnar por um acidente? Pode, com certeza. Eu posso adiantar, né? Eu posso suicidar. Eu adiantei. Né? Eu posso me submeter ao erro. Como, por exemplo, eu saio daqui de casa aqui, né? Moro aqui num lugar difícil, né? Imagino que você seja da polícia, né? Meu irmão também é. Meu irmão é delegado, né? E, né, você que é amigo do santo, né? Então, assim, olha só, né? Imagina, eu saio aqui, vou aqui, ó, tem um pessoal do tráfico aqui na rua aqui, e aí pra falar que eu sou de Jesus, eu vou lá e xingo ele lá, falo, tudo aqui, vocês são tudo bandido, o cara me dá um tiro na cara. Eu desencarnei antes da hora, com certeza, porque eu fui lá mexer com quem não deve, né? Eu preciso fazer isso? Não, né? Por exemplo, eu falo assim, sabe uma coisa? Eu vou pular de paraquedas aqui todo dia, né? Eu tô me arriscando à toa, né? Se eu desencarnar ali, eu desencarnei antes da hora, né? Por exemplo, eu sou diabético, hein? Começa a encher a cara de açúcar, né? Aí, ao invés de eu desencarnar daqui 20 anos, né? Eu desencarno semana que vem. Suicídio involuntário. Eu posso aumentar também o tempo? Posso, às vezes eu venho, né, para desencarnar, às vezes um acidente, uma questão, né? Mas eu amo. Né? E o que é amar? Gente, amar, né, é fazer pelo outro, é dar. Uma vez perguntaram para Jesus o que é amar. O Lucas conta essa história. Jesus falou que amar é dar. Dar aquilo que você tem para aquele que você ama. Então você vai dar a sua atenção, às vezes você vai dar o seu tempo, às vezes você vai dar a sua paciência, se você tiver paciência. Às vezes você vai dar a sua convivência. Às vezes você vai dar o prato de comida. Às vezes você vai dar a veste. Às vezes você vai dar o colo. Cada um ama de acordo com o que tem na intimidade. E isso é uma doação. Então quem ama cobre a multidão do pecado. Está lá, né? Lá no Evangelho. O amor cobre a multidão de pecado. Pedro, né? Epístola de Pedro, Jesus fala isso com ele, né? Quem ama cobra a multidão de pecado, né? Então o que acontece? Eu posso ficar mais tempo, né? Claro que tem gente que fica mais tempo sem fazer nada de útil, né? Mas tudo isso é um balanço, né, gente? Imagina, às vezes a pessoa ela fica encarnada há 80 anos, mas ela foge de todas as situações que ela poderia ser útil para alguém. Né? Então eu não vou trabalhar, né? Eu dou trabalho para minha família, eu vivo um parasita, eu fico aí 90 anos parasitando, né? Fiquei aqui, perdi a encarnação. Às vezes um pai morre, né, igual acontecia, muito pai, o cara morria lá com 40 anos numa mina de carvão lá. Né? É uma morte meritória, que não é suicídio não, ele está morrendo ali porque ele está trabalhando para sustentar a família dele. Né? Então existem, olha como é que são as nuances, né? Às vezes a pessoa se expõe a um risco que é desnecessário, então ela é suicida. Às vezes a pessoa se expõe a um risco para salvar quem ela ama, ou por condição de trabalho, né? O cara vai trabalhar lá na Mansma, lá, né? Do lado lá da forja, lá do alto forno, né? Tá passando um risco ali, tá respirando aquele gás tóxico às vezes, tá diminuindo a vida dele em 20 anos, mas ele tá fazendo isso para botar comida na mesa dele. Isso é meritório, né? Às vezes eu tô ali enchendo a cara de fumaça, né? Tô desencarnando 20 anos antes da hora, não tem nada de meritório nisso, é suicídio. Então a questão não é o como a pessoa desencarna, é o que é o móvel daquilo, né? Como a gente diria, né? Qual que é o fator determinante, né? Uma coisa é o cara que mata a sangue frio, né? Falando em linguagem da polícia, né? Outra coisa é um cara que mata porque tá com medo, ele tá assustado, né? Então você vê lá, o policial chega lá, ele toma um tiro e dá um tiro no cara lá, um bandido. É uma coisa. Outra coisa é dar um tiro de maldade, então eu vou matar esse cara porque eu detesto ele. São duas situações semelhantes, mas o móvel das duas coisas é diferente. Tem fatores atenuantes e agravantes, né? Então eu posso aumentar o meu tempo de encarnação sendo um parasita, né? E eu posso aumentar o tempo da minha encarnação sendo uma pessoa que cuida de mim mesmo. Não exagero. Eu posso diminuir o tempo da minha encarnação sendo uma pessoa leviana, enchendo a cara de droga, né? Ou no meu caso, enchendo a cara de açúcar, né? Vamos lá, tomar açúcar aí, gente. Bolo de chocolate. Apesar que tem diet, né? Ou então eu posso, né, desencarnar antes da hora por mérito. Pulei lá para salvar meu filho, entrei na frente do meu filho para tomar um tiro no lugar dele, né? Me desgastei trabalhando às vezes horas a fio, como uma mãe aí que vai trabalhar, né,
Eu lembro da minha mãe não trabalhar de madrugada, né? Fazia plantão lá de noite lá para cuidar da gente lá, ó, desgastou muito da vida dela. Isso é mictório, né? Ia lá pro Eduardo Menezes lá, eu lembro que ela saía tipo 6 horas da tarde, assim, ela chegava do outro serviço, assim, mal dava pra ela comer alguma coisa e ia trabalhar no outro hospital. Isso é meritório. Ela estava fazendo para sustentar a família dela, né? Olha só. Então é possível sim modificar, né? E disciplinar também é uma forma de amor, né? Precisa aprender isso, ó. Nossa Senhora, eu preciso aprender, né? Então assim, o que importa não é a situação em si, é o que causa aquilo, né? É a causa, a intenção. Tá? Espiritualmente o que importa é a intenção, né? Então quando a gente fala alguma coisa, a gente fala uma bobagem, né? Voltando até o que a outra está falando, às vezes a pessoa, né? O Marcelo vem aqui falar uma bobagem muito grande, ou então o Marcelo expõe alguma coisa aqui que é o fruto do preconceito dele, né? Então nós temos duas provas. Primeiro, para o Marcelo, para ele aprender às vezes a rever o que ele está falando, né? Para quem escuta o Marcelo, para aprender a ter caridade com as limitações que o Marcelo carrega. Não é porque o Marcelo está falando aqui que o Marcelo sabe tudo, então o Marcelo pode dar uma errada. Né? O Marcelo pode cometer aqui um erro de português, o Marcelo pode fazer uma citação do livro errada, né? Então quem escuta, ao invés de detonar, vai fazer, nossa, nós temos que ter caridade com o Marcelo, parece que ele está meio cansado, né? Parece que o Marcelo está meio velho, né? Tem uns companheiros nossos que já está idoso, né? Então nós temos que ter né? Tem que dar um desconto, né? Que não quer dizer concordar, tá? Olha só, né? Às vezes o erro do outro é prova pra gente. Às vezes a conduta do nosso irmão é prova pra gente. Por quê? Porque eu posso criticar ou eu posso compreender. E compreendendo, eu aprendo. E aprendendo, eu cresço. Né? Mas eu tenho que estar disposto a sair da minha zona de conforto e aceitar, né? E desejar melhorar. Né? Esse é o grande... É a grande situação que nós estamos vivendo hoje, meus amigos. A maioria das pessoas está desesperada, solitária, doente, né, com o coração vazio. Nós precisamos, né, falar o que o Liel fala para mim todo santo dia, né, Liel, né? Porque tem me ouvido. O Liel tá aqui hoje, não só o Lucas, né, e outros amigos, né? Porque o Liel trabalha demais, né, coitado do Liel. O Liel fica, né? Uma vez eu perguntei pro Liel o que ele faz nas horas de folga dele, né? Que você tem hora de folga, ele falou assim, ó, normalmente eu tenho uns 15 minutos por mês, né? Aí ele falou assim, tá, e o que você faz nesses 15 minutos? Aí ele olhou pra mim assim, você não imagina, não, vem aqui te visitar. Eu, né? Tipo assim, olha só, né? Então os bons espíritos, eles estão sempre ocupados, né? E ocupado não quer dizer cansado, ocupado quer dizer que eles estão sempre ativos, né? Muitas vezes, gente, eu estou pensando, estou lendo alguma coisa assim, né? Aí eu fico lá pensando, Lucas, me ajuda aqui no negócio aqui. Ele fala assim, estou ocupado. Depois a gente conversa. Aí eu já sei, vamos precisar fazer alguma coisa no plano espiritual lá, né? Porque a gente acha que os guias espirituais estão por conta da gente, né? Mas o que acontece? A espiritualidade, eles têm trabalhado muito. Eles têm falado que no nosso momento hoje, nós precisamos mais de tudo de consolo. Consolar e instruir, né? Igual chega o nosso companheiro aí, né? Que a esposa desencarnou e depois a outra companheira desencarnou, né? Então às vezes a gente precisa parar um pouco, né? E sentir o nosso irmão, né? E lembrar, né? E talvez aí que entra o verdadeiro conhecimento espiritual. Olha, gente, nós somos seres imortais, né? A saudade bate. E quando eu li, né, o comentário do companheiro, eu lembrei do meu pai que já desencarnou, né? Eu lembrei dos meus avós, eu lembrei dos meus tios que já desencarnaram, das pessoas que eu amei, né? Eu lembrei de um amigo muito querido meu que desencarnou, né? Eu lembrei de outro companheiro, desse companheiro lá da Casa Espírita, lá que participava do estudo comigo, já foi pro plano espiritual, né? Então olha só, às vezes a gente escuta um pouco do outro, né? E quando a gente consola o outro, a gente se consola, né? Então nós temos que lembrar que nós somos seres imortais. Gente, ao nosso redor existe toda uma realidade espiritual. Isso aqui é maravilhoso, o mundo físico. Nós realmente, né, o Liel fala para mim sempre isso. Se vocês vivem no mundo das maravilhas, né? Olha só, gente, a tecnologia, o que é isso? Imagina daqui 50 anos, não dá nem para imaginar, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vive no mundo da tecnologia, aqui do outro lado da minha rua, aqui, ó, tem a miséria, tem a dor, né? Eu posso usar a tecnologia para me sentar aqui, jogar um jogo, conversar com alguém no celular, mas eu posso usar aqui para a gente fazer um estudo, conversar sobre Jesus, né?
conversar sobre esperança, né? E as pessoas estão cada vez mais sozinhas, né, gente? Nós temos que nos conectar. Se a gente não está conseguindo conectar às vezes fisicamente, olha só, nós estamos conectados mentalmente. Vamos consolar as pessoas que estão à nossa volta. Vamos falar para elas que a vida tem sentido, sim. A vida é uma preparação para algo muito maior, muito mais belo. Fazer o bem é importante, sim. Não importa o que os nossos líderes, o que as pessoas que a gente muitas vezes coloca a nossa confiança estão fazendo, sejam eles líderes políticos, líderes religiosos, eles são seres humanos tão fragilizados e doentes quanto nós mesmos. E nós estamos em vantagem, porque nós estamos começando a querer despertar. Tá? Não se assustem com os erros, nós estamos vivendo na época da verdade. As coisas estão aparecendo, vocês estão percebendo como é que tudo aparece? A pessoa fala uma coisa escondida, o negócio explode. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tentar não escandalizar. Né? Entender que o outro é frágil como a gente também. Segundo, tirar as nossas máscaras. O que é tirar as nossas máscaras? Olha, eu não sou nenhum santo, não sou um ser perfeito, estou aqui me esforçando. Né? Então, quando aparecer, né, o Marcelo fez bobagem, né, tomara que não faça, né, eu espero que, né, tenha, né, eu não vou estar enganando ninguém. Ah, nossa, mas falava que era santo, que era um espírito iluminado. Gente, todos nós somos iluminados. Todos nós temos momentos de luz. Tem momento que a gente é espírito de luz, meio que, né? Você nunca sentiu isso? Não, às vezes você pensa, hoje eu fiz um trem que parece, se Jesus viesse aqui hoje, ele ia fazer assim pra mim, ó, falar, já é isso aí, meu filho, né? Às vezes eu faço isso, ó, Jesus viesse hoje aqui agora, ele ia me dar um joia. Mas tem dia também que eu falo, nossa, não passa aqui não, Lucas. Né? Venha aqui não espiritualidade. Vocês vão ver, né, a jaca que eu enfiei o pé. Né? A gente brinca assim, né, mas nós somos o nosso melhor momento. Nós temos que lembrar as pessoas que elas são muito mais do que a imagem que elas passam, do que a foto na rede social. As pessoas são muito mais do que o que elas têm, que os títulos que estão na parede, né, os diplomas. Não tem nenhum diploma, não tem umas frasezinhas que a gente comprou para colocar no quarto aqui. Né? Diploma não tem nenhum. Né? Mal e mal do segundo grau lá, tirado no SESEC. Né? Mal e mal esse. Né? Mas tá bom. Né? Então, né? Mas olha só. E nós somos seres capazes de amar. Vamos ajudar as pessoas, né? Uma coisa que o Liel falou para mim uma vez, aquilo que você mais deseja, dê para os outros. Por isso que eu falei para o nosso amigo, né, que está ali na dor da saudade. Conversa com pessoas que estão passando pela mesma situação e console. Enxuga a lágrima do outro. Né? Não esqueça a frase mais linda que o Liel já me falou, que eu já, nas psicografias, desde a primeira vez, né? Somente quem chorou sabe enxugar a lágrima alheia. Olha essa frase. Aí nós vamos entender as nossas lágrimas. As nossas lágrimas não são punição, são escola. Por ter chorado a saudade do meu pai que desencarnou, né? Eu lembro isso como se fosse 1999. Né? Eu cheguei em casa do velório do meu avô tinha desencarnado tinha uma semana, 8 dias. Estava lá com a minha avó. Aí eu voltei, na hora que eu cheguei, meu padrasto me contou, né, que meu pai tinha desencarnado. Me contou daquele jeito mais seco do mundo. Né? Eu lá com 20 e poucos anos. Gente, a primeira coisa que eu fiz, né, eu sentei assim, pensei no meu irmão, que tinha um pouco mais de 10 anos, né, e falei assim, Lucas, cuida do meu pai. Porque eu sabia das dificuldades que meu pai tinha enquanto encarnado. Pedi, chorei mesmo, falei, ô Lucas, né? Eu falei, Lucas, vai lá ajudar meu pai, eu sei que você me ama, me ajuda e ajuda ele também. Né? Pedi, né? Então, quando o companheiro falou da dor dele, eu revivi a minha dor. Olha só, e quando eu revivo a minha dor, né, eu penso no que eu gostaria de receber naquele momento para acalmar meu coração. Que era o quê? Que o Lucas virasse para mim e falasse, não, Marcelo, cuidar do seu pai. Que foi o que ele me disse. Né? Ele falou assim, é difícil, mas nós vamos cuidar dele. Não preocupa não, te prometo. Né? E aí quando alguém fala de morte de alguém que ele ama, o que nós falamos? A espiritualidade nos ensina, ó, vai ser cuidado, vai ser ajudado. O seu amor irá alcançá-lo. Não importa onde ele esteja, o seu amor irá alcançá-lo. Porque o amor pode tudo. Lembra da intercessão? Né? Então a lágrima que eu chorei me ensinou um pouquinho. Para talvez aqui em 2 minutos aqui, né, falar com o nosso irmão aqui que está com drama. E eu sei que tem muita gente que tem saudade. Né? Todos nós temos saudade de alguém. Né? E eu posso falar para vocês, pessoal, a morte não existe. Não existe mesmo. Né? Eu lembro, eu vi meu pai 3 vezes.
depois que ele desencarnou, que só médio vidente, né? Do meu pai, alguns anos depois que ele desencarnou, que estava com uma situação muito complicada, veio um caso. Uma vez na casa do meu avô paterno, que era o pai dele, né, que estava velhinho já, né, e eles tinham um problema muito grande uns com o outro, eles tinham uma relação muito conturbada, né, e eu vi ele no Natal lá, e no dia que a gente foi fazer o ultrassom morfológico do Luke, né, a Edneia estava grávida, a gente foi no hospital fazer o ultrassom, aquele ultrassom morfológico, né, e aí o Lucas levou ele. Foi um dos momentos mais emocionando minha vida, né, o Lucas levou ele, eu vi meu pai entrando com o Lucas, né, e foi lá ver, né, o neto que estava reencarnando. Né? Depois disso, né, acho que ele já reencarnou também, né, mas é outra história. Né? Mas ele foi lá ver o Luke. Né? E nesse dia eu passei um mal, gente, eu tava com uma pedra no rim, nossa senhora, né? Mas olha só, mas é a mesma coisa de ver meu pai todo dia, conversar com ele? Não é, gente, não é. Você vê o espírito ali, é uma coisa um pouco, né, te consola, né? Por isso que a gente tem que falar dessas coisas aqui, gente, porque existe, é de verdade, né? Eu não tô ganhando nada pra falar isso não, né? Então assim, vamos nos consolar, gente. O amor persiste, o amor é eterno, o amor resgata. Aqui, ó, o amor conecta, né, meus amigos? E quando a gente pensa no amor, vamos pensar um pouquinho nas mães e nos pais que estão na rua, passando fome, passando necessidade, né? Sábado agora a gente vai estar lá no Francisco de Assis, quem quiser nos visitar lá no trabalho, quem puder, né, vai lá conhecer o trabalho, né? Ah, mas eu moro longe, vai lá fazer o trabalho perto de alguém que você, né? Olha para sua rua, né? Julga menos, né? Ah, é drogado, você não sabe qual é a história daquela pessoa, né? Ah, é assassino, você não sabe qual é a história daquela pessoa. Claro que você vai ter prudência, né, gente? A gente tem que ter prudência. Não vou deixar o cara me matar, me roubar, não vou trazer pra dentro da minha casa, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio, né? Por ficar com dó dos outros, não vou trazer pra ficar aqui dentro da minha casa com meus filhos, que eu sei que não dá conta, né? Mas eu vou fazer o que eu puder. Vou evitar julgar, né? Já tem muita gente que julga, né? É difícil, né? Mole não, porque tem hora que a gente, né, que a gente quer julgar, né? Já contei pra vocês a história lá do moço que matou o outro lá, o morador de rua que matou o outro lá, que eu queria chamar meu irmão da polícia pra prender o cara. Ele foi lá falar comigo, né? Matei o fulano. Eu falei assim, né? Ainda me pediu passe ainda, falou assim, eu quero que você me dê um passe. Eu falei, quê? Tem que ser você. Lá vou eu dar passe no cara, né? Seria muito bom poder rever, mesmo sendo espírito. Faz 15 dias de manhã. Normalmente, durante esses primeiros dias, meu amigo, o espírito ele está no estado que ele está dormindo, que ele está ali, né? Por que a espiritualidade deixa ele dormindo ali? Para ele poder desligar, né? Aí quando ela acorda, ela vai acordar, vai começar a perceber. Mas o Lucas está falando que a sua companheira está bem, tá? O Lucas pediu para te falar, está falando aqui com a gente que a sua companheira muito amada está bem, né? E que você pode ficar tranquilo, né? Que você continue cultivando a saudade, que você continue sentindo as lágrimas no coração, porque chorar não faz mal, chorar também é amor, né? Conversa mentalmente com ela, né? Fala que você está bem, tranquiliza ela, mesmo ela dormindo no plano espiritual, as vibrações do seu pensamento estão conectadas com o dela, então ela sente o que você sente. Né? Envia aí o seu amor, o seu sentimento, a sua paz, né? De vez em quando, gente, é bom de fazer um ritual da lembrança, né? Quando eu era menino, né? Quando a gente é menino, a gente faz um monte de coisa melhor, né? Eu lembro que quando eu era menino, eu dormia, fazer prece, eu lembrava de todos os meus parentes encarnados, meus tio-avô, minhas tias-avós, né? Dos meus parentes, todo mundo que eu lembrava que era pai desencarnado, eu falava, pedia a Jesus por um deles. Vamos, né? Quem sabe hoje a gente não faz esse raciocínio, né? É uma lembrança, fala assim, oh, tio, né? Meu tio Ormes, minha tia Marica, minha tia Lica, minha tia Mariquinha, minha avó Divina, meu avô Lucas, meu avô Zico, né? Minha avó Elisa, né? Mas muitos deles já estão até reencarnados, já que eu sei, né? Mas assim, lembrar, né? Meus tios que desencarnaram, minha tia Doris, né? Meu tio Roberto, né? Meus tios que já foram pro plano espiritual, né? Vamos lembrar, é bom. Quando eu era menino fazia isso, ficava lá pensando, tio fulano, tio ciclano, Deus te abençoe, um beijo, um abraço, né? Às vezes a gente tem que voltar meio que ser criança, né? Um amigo faz um trabalho nos presídios e ele abraça e beija os detentos homens. Após isso ele pergunta o que acharam disso. A maioria diz que ficou meio contrariado no primeiro momento, mas depois ri. Exatamente, faz o bem, gente, né? Você vai conseguir, Jesus vai te abençoar, vai te dar a força que você precisa. Ocupa seu tempo com o bem, viu? Francisco, né? Pequeno francês, né? Tem um nome muito poderoso, né? Um nome de muito amor, né?
reconheceram que era amor e confessavam. Exatamente, gente. Né? Alguns não vão dar conta, outros vão oferecer o que você tem de melhor. Né? Para aqueles que cultivam, né, no coração ainda a dor da saudade, vamos encher o nosso coração com Jesus. Vamos compreender, perdoar, ajudar quem precisa. Somente quem já chorou sabe a melhor forma de enxugar a lágrima do outro. Né, pessoal? Pessoal, nós estamos terminando, até passando da hora, né? É assim. Amanhã nós temos nosso tratamento espiritual às 8, né? Às 8 da noite. Né, quem quiser participar, né, fica bem-vindo. Né? Amanhã, né, sempre faz o tratamento. O Lucas tem ajudado esse tratamento, né? A gente fica meio mediunizado ali, o Lucas vai conduzindo o tratamento. Né? Mas, né, a gente faz aqui uma parceria, né, gente? E quem quiser participar, né, muito bem-vindo. Né? Se vocês puderem nos ajudar a divulgar o tratamento, né, quanto mais gente, melhor. Né? E a gente agradece muito aí a todos. Né? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que nos dê força para compreender e respeitar o nosso irmão. Né? Vamos pedir a Jesus neste momento que fortaleça o nosso coração diante da saudade que nos envolve, da dor e da lembrança. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar daqueles que foram, com o carinho, com o respeito, com a paz. Pedimos por cada um deles, os parentes, os amigos, seres especiais que estiveram conosco e cuja falta nos faz comover o coração. Mas também, Senhor, acreditamos na esperança da Tua palavra, que nos diz que a vida é eterna, o amor interminável, e que nos encontraremos junto àqueles que amamos, que nos amam. Faz, Senhor, com que percebamos as energias do bem e da paz. Faz de nós instrumentos do Teu amor, para que de alguma forma aprendamos a colaborar contigo na tarefa do cuidado. Ajuda-nos a perceber a necessidade, seja do nosso vizinho, seja do acolhido de uma casa espírita, do interno de um asilo, de uma criança órfã, de uma mãe com seus filhos, seja de um animalzinho perdido, que possamos ofertar um gole de água. Ajuda-nos, Senhor, a compreender principalmente aqueles que frustram as nossas expectativas, pois são como nós, seres ainda necessitados de amor, de conhecimento e de paz. Dá-nos, Mestre, a oportunidade de te seguir e fica conosco, hoje e em cada momento da vida. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito boa noite, muito obrigado. Né? Até amanhã, 8 horas, no nosso tratamento, se Deus quiser permitir. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.